Estava falando sobre o caso do Augusto Heleno, né, do general Augusto Heleno, que agora, depois da prisão definitiva, ele está numa unidade militar, é um general de alta patente, um deles, né, de toda a trama golpista, e ele tem 78 anos e durante essa semana ele falou que sofre de Alzheimer desde 2018. A Procuradoria-Geral da República hoje se manifestou dizendo que concorda com a prisão domiciliar do general Augusto Heleno. Quem é que define agora, doutor, a partir dessa manifestação, a gente sabe que a PGR, né, não consegue, ela não define esse tipo de situação, mas as manifestações da PGR são sempre muito importantes. Quem é que faz a definição dessas mudanças agora, não só do caso do general Augusto Heleno, ainda é o ministro Alexandre de Moraes, ainda é o Supremo Tribunal Federal, ou tem ali um órgão penal que vai acompanhar esses condenados todos ao longo desses diversos cumprimentos de pena longos também, né, extensos? O próprio general Augusto Heleno recebeu 21 anos de prisão em regime fechado inicialmente, e o ex-presidente Jair Bolsonaro 27 anos e 3 meses de prisão também inicialmente em regime fechado. Excelente pergunta, e nós estamos iniciando uma novidade no sistema e nós não sabemos como que isso vai produzir. Tecnicamente, como que funciona? Qualquer condenação, depois de transitado em julgado o processo e logo após o trânsito em julgado, iniciado o cumprimento de pena, então isso vai para o juízo das execuções penais. Então nós pegamos um processo, qualquer que seja o processo, por mais que ele passe por todas as instâncias, ele vai para um juízo de execuções penais e é este o juiz responsável pela execução penal. Normalmente é assim que funciona. Por que eu falo que nós estamos inaugurando um caso completamente diferente? É o primeiro caso que nós temos aqui numa condenação de um grupo grande, feita de um ex-presidente da República, e que, na verdade, foi feita por um ministro. E nós já tivemos situações relativas aos fatos relacionados ao 8 de janeiro, em que houve decisão de juiz de primeiro grau ou de juiz das execuções e que o ministro avocou a decisão para si e falou assim, olha, você não pode contrariar o meu entendimento. Então, tudo indica que o próprio ministro, que foi relator da ação penal, ele vai continuar cuidando da execução também. É o que tudo indica, acho que é este o cenário que está sendo delimitado. Então, neste sentido, sendo isso, quem vai decidir também é o relator. Então, quem decide se existem questões humanitárias, se vai ser convertida a prisão para prisão, se a prisão vai ser cumprida em regime domiciliar, se há questões de saúde que são avaliadas. Pelo que tudo indica, pelo menos nesse momento inicial, eu tenho plena convicção que será o próprio ministro relator. Tá? Com o andar da execução, a gente vai ver como que as coisas vão se assentando. Mas nesse momento eu tenho convicção que o próprio relator Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, é quem vai decidir se o general Heleno pode cumprir prisão domiciliar, se não pode, se essa situação ela está se agravando ou não, e como que vai ficar a situação dele para o cumprimento de pena. Perfeito, Carlos. Tudo é muito inédito, né? É um ex-presidente da República, condenado por golpe de Estado. São diversos militares de forma inédita aqui no Brasil que já sofreu golpe militar. A gente não teve os militares, né, condenados, a gente tem os militares condenados agora com a trama golpista. Então, assim como o Carlos já pontuou em relação à questão aí da saúde, fragilizadas de alguns deles, também dá para a gente falar do ineditismo do próprio julgamento, né, e das condenações, Carlos. Acho que